Não tenham medo de chamar o candidato da Renamo, MDM, da Frelimo ou de qualquer que seja partido para dizer nos apresente o programa do dia. Nós queremos lhe acompanhar. Deixem aqueles políticos que querem transformar a polícia como da oposição deles. Esses não têm manifesto certo. Querem se vitimizar, a polícia quer assassinar. Assassinar a quem para ganhar o quê? A polícia tem várias maneiras de proteger. Deixem-nos vos proteger. Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Ministro do Interior decreta tolerância zero contra a violência durante a campanha eleitoral. Unicef oferece material de escritório ao Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência. PRM instala postos fixos na escola secundária de Nampula para mitigar o consumo de drogas. Ministro do Interior decreta tolerância zero para todos aqueles que pautarem por atos que incitam ordem e desobediência durante a campanha eleitoral. Pascoal Ronda falava na cidade de Chimoio, em Manica. Depois de escalar a província de Sofala, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, foi a Manica a fim de inteirar-se do grau de prontidão das diferentes unidades da polícia. A ideia é avaliar o grau de prontidão dos agentes face às 6ª eleições autárquicas. Na cidade de Chimoio, Ronda interagiu com os membros da corporação. A palavra de ordem é tolerância zero contra os prevaricadores. Encorajamos a continuarem com o trabalho, reconhecendo que ainda existem muitas adversidades em relação aos meios, mas nem com isso a firmeza deve ser abalada. Devem continuar a trabalhar, foi o que nós apelamos, e estão todos prontos para trabalhar. E nesta fase temos o processo eleitoral que já vai começar. Também repetimos instruções já conhecidas para que o processo decorra seguro, que compete-nos garantirmos a segurança de todos os intervenientes, partidos políticos, cidadãos, dirigentes políticos, para que tudo corra como se pretende que deve ser. É a primeira visita oficial de Pascoal Ronda à província de Manica desde que assumiu as pastas do Ministério do Interior. Ronda também falou de acidentes de viação como preocupação a medir pelos últimos acontecimentos ocorridos na província. O atraso dos salários dos agentes foi também um dos pontos que mereceu a atenção do ministro. Hoje em dia, falar de acidentes de viação em Moçambique é falarmos de um problema que põe em causa a segurança rodoviária. Há um trabalho que já foi começado de introspecção em relação à nossa atuação e em relação ao problema. A busca de uma resposta mais apropriada para contermos estes acidentes de viação. Depois de Manica, o ministro do Interior escala a província de Tete. Bispo Dom Dinis Singulane diz que as famílias devem priorizar a vida como um bem precioso, de modo a evitar recrutamento de jovens para as fileiras dos terroristas em Cabo Delgado. O reverendo foi convidado ao ramo do comando da Polícia de Fronteiras para ministrar uma palestra alusiva às comemorações do dia 4 de outubro, Dia de Acordos da Paz. O dia 4 de outubro tornou-se um dia importante para os moçambicanos, pois foi a data em que foi assinado os Acordos Geral de Paz, assinado em Roma, na Itália, dando fim à Guerra Civil, que vinha se lastrando por 16 anos. O comando do ramo da Polícia de Fronteiras convidou o bispo Dom Dinis Singulane, observador, mediador do diálogo político entre o governo e a Renamo. O convite a todos é que ninguém fique indiferente, ninguém fique alheio, ninguém diga é trabalho de fulano, ciclano que devem fazer. Não. Todos nós devemos dar a nossa contribuição. Primeiro, na família,
que afinal aqueles que estão lá saíram de alguma família, houve falta de ambiente próprio para dizer a vida humana é importante, portanto temos que fazer das nossas famílias a fábrica da paz, a machamba da paz. Então não haverá recrutamento para lá. Dom Dinis Singulani insta aos líderes religiosos para dar ajuda emocional à população afetada pelo terrorismo em Cabo Delgado. Em segundo lugar, vemos que aqueles que são afetados pela guerra precisam de uma ajuda de caráter emocional. Portanto, há uma dimensão espiritual. Os líderes espirituais devem fazer alguma coisa, olhar para essas pessoas deslocadas. Quando diz assim, mataram o meu marido, essa pessoa não está a pedir dinheiro, está a pedir ajuda de caráter emocional. O que é que vai fazer? Então precisamos dessa dimensão espiritual. E precisamos da dimensão internacional, porque afinal nota-se que há outras nacionalidades envolvidas. De onde é que vem o dinheiro? Quem é que apoia? É um processo extremamente oneroso. Então precisamos de saber quem é que apoia, que é para procurarmos, porque a pessoa entenda que não estamos a fazer nada de bem para a humanidade. O comandante do ramo da Polícia de Fronteiras, Júlio Amaral Bonicella, comunga com a ideia do bispo sobre o conceito da paz, que a paz começa do indivíduo, a paz é uma questão de espírito, a paz é algo que deve estar entre uma família, entre colegas, entre irmãos. E assumimos que vamos replicar estas palavras e disso só sairemos. Chefe do Departamento da Logística e Finanças, Lucrência Boavida, encoraja os jovens a empenharem-se no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, com vista a alcançar a paz. O falar da paz é falar de algo que nós conquistamos e temos essa missão de continuar a conquistar, tendo em conta que temos a situação de terrorismo em Cabo Delgado e estamos em coordenação com outras forças, nós estamos a fazer de tudo para que esta paz, a nível daquele ponto do país, seja concretizada. Contudo, este dia, 4 de outubro, só vem a nos fortalecer e nos relembrar que temos como missão, nós os jovens, transmitir aquilo que é a paz duradoura para este país. Que a paz tem que ser estudada, ela tem que ser vivida, seja qual for o seu nível. Falo de nível acadêmico, é doutor, é professor doutor, é licenciado, a paz tem que estar lá. A paz tem que estar no nosso currículo. A palestra teve lugar no comando do ramo da Polícia de Fronteiras, na cidade de Maputo, e contou com a presença de membros de direção. O Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, oferece material de escritório ao Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência. O material será alocado aos gabinetes das zonas Sul, Centro e Norte do país. São no total 28 secretárias, 52 cadeiras e vestuário infantil diversificado que será distribuído na província de Maputo, Nampula, Cabo Delgado, Zambésia e Sofala. No âmbito das visitas que era feito juntamente com o nosso parceiro, que era a UNICEF, a identificar os problemas que a polícia tem na área do atendimento, como nas nossas esquadras, como sabeis, funcionamos nas nossas esquadras. Então fomos identificando e fomos fazendo o plano, juntamente com a UNICEF, das necessidades necessárias. E hoje, graças a Deus, nos apoiaram. Como já numerei, todo o que vão apoiar é a nível nacional. Nas províncias que são mais propensas, não serão todas, mas como disse, Zambésia, Cabo Delgado, Sofala e Nampula. A UNICEF pretende apoiar o Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência
na construção de infraestruturas na província da Zambésia. Vamos para a província da Zambésia, brevemente já disponibilizaram está na localização do empreiteiro que o próprio Comando Provincial da Zambésia irá se pronunciar brevemente do empreiteiro e do valor que a Unicef disponibilizou. Já acertamos, vamos começar da Zambésia. Esse apoio faz parte da estratégia geral da Unicef para fornecer serviços sociais e de justiça às famílias moçambicanas. Olhando para o futuro, a Unicef continuará a priorizar o importante trabalho do Departamento de Atendimento à Família, Mulher Vítimas de Violência. A parceria entre o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência e o Unicef existe há mais de 3 anos. A Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado, garante prontidão e representação da corporação nas 7 autarquias da província durante o período eleitoral. Já foram destacadas igualmente equipas para os distritos afetados pelo terrorismo. Somos oficiais de patente afetos a cada partido político para uma forma de gestão. Nas sedes dos bairros, em todos os locais onde tem as autarquias, temos lá também oficiais de patente da polícia que vão garantir uma maior cobertura policial deste processo. Em todas as assembleias de voto, todas as mesas de voto, teremos lá a nossa proteção e em termos de prontidão podemos aqui deixar que estamos preparados para fazer cobertura deste processo. Questionado sobre a segurança das regiões afetadas pelo terrorismo, o porta-voz da PRM disse o seguinte: este processo que irá arrancar não se tenha conflitos, mas sim seja um momento de festa. Todos os partidos políticos devem encarar esse processo de forma harmoniosa, porque o que se quer é o bem para todos nós. Questionado sobre a segurança nas regiões afetadas pelo terrorismo, o porta-voz da PRM disse o seguinte: vamos fazer uma cobertura como iremos fazer em todas as outras autarquias. Para possíveis alterações da ordem de segurança pública, nós como PRM estamos preparados para cobrir. Cabo Delgado conta com 7 autarquias, sendo Ibo e Balama 2 novas circunscrições municipais. Cresce o número de alunos mergulhados no mundo de drogas na escola secundária de Nampula, cujas idades variam dos 13 aos 16 anos. O diretor daquela instituição de ensino, Alberto Luiz, aponta a vulnerabilidade da infraestrutura aliada à fraca colaboração dos pais e encarregados de educação para pôr fim a este mal. A situação é descrita como sendo preocupante. A cada dia que passa, vai de mal ao pior. O grito de socorro vem de quem é gestor da maior instituição de ensino médio na província mais populosa do país. A escola secundária de Nampula está sem capacidade para pôr fim ao consumo de drogas, que a cada dia se agrava. Quando as meninas são perguntadas, principalmente as meninas, quando são questionadas, elas afirmam que de facto fumaram. Mas aonde é que fumam? Há meninas também que fumam. Há meninas, sim senhora, que fumam, e essas variam de 13 a 16 anos de idade. Então, quando nós levamos às vezes à esquadra só para pelas averiguações, e então lá eles acabam afirmando. Só para dar-lhe um exemplo, no princípio deste ano nós tivemos uma menina também, da 8ª classe, em que quando foi-me abordada a questão, fiz uma sala onde estava a fazer as investigações da menina, e ela simplesmente, quando lhe fiz a questão, fumaste? Ela disse que sim. E o que é que fumou? Então ela não queria revelar o que é que fumou. A vulnerabilidade da escola e os poucos recursos para a sua proteção são questões de pauta. Temos uma parte traseira que é vulnerável. E então, aos meninos de 12, 13, 14 anos, são fáceis de transpor o muro, fazerem as suas bebidas ou os seus fumos lá atrás e, seguidamente, põem-se de novo ao recinto escolar. E daí vão criando esses tumultos, essas indisciplinas. E aqui, as reações adversas são muitas. Quando acabam de consumir, seu organismo não tem como esconder. Este é um estudante da 10ª classe com 15 anos de idade. Incontroláveis gritos, bocejos e suores frios.
caso é de tal forma irresistível para os estudantes drogados que mesmo nas mãos da polícia pedem para que lhes seja dados uma dose de droga. Os colegas confessam o clima de insegurança no meio escolar e falam do medo, pois sofrem constantes ameaças dos drogados. Por exemplo, o aluno ali já foi mostrado, ele já está drogado, ele acha que é uma injeção que ele apanhou, por isso que ele está com aquele comportamento e está se comportar assim. Aquilo é muito triste o que a gente viu aqui na escola. Ele está sob efeito da droga, por mais que ele seja lembrado amanhã o que ele fez, não vai acreditar. E as pessoas que fornecem isso são pessoas que estão aqui dentro da escola. Pessoas pelas quais ninguém sabe quem são e os próprios alunos também às vezes sabem quem fornece, só não vão denunciar por medo. Isso é muito grave. Está a fazer com que os alunos percam estudos. O futuro deles está em jogo, está no meio disso tudo. Eles praticamente estão perdidos. Medo, temos muito medo. Há dias também tem umas moças que vieram de 22 vinham nos bater aqui nessa escola. E é complicado porque eles inalam ou consomem as drogas, depois vêm querer nos bater, nós que somos fracos. Então é um pouco complicado. A polícia diz-se preocupada com a situação e, como medida cautelar, a instalação de postos fixos nas escolas. Estamos a falar que são membros da polícia que vão estar permanentemente nessas escolas como um posto fixo. Achamos nós que a partir desta medida iremos contribuir em grande medida para que este fenômeno possa ser erradicado das nossas escolas. Como consequência, 4 alunos foram expulsos e 18 raparigas pararam nas mãos da Polícia da República de Moçambique para repreensão. Detido um agente do Serviço Nacional de Imigração no Niassa por facilitar a fuga de 9 etíopes em situação ilegal. Os imigrantes ilegais tinham sido interpelados no distrito de Mecanhelas. Os referidos imigrantes ilegais foram interpelados no mês de junho e foram encaminhados à Direção Provincial de Imigração no Niassa, na cidade de Lixinga, aguardando pelos processos administrativos para o repatriamento. No dia 16 do mesmo mês, este funcionário público terá facilitado a fuga dos imigrantes. Apareceu um colega, um sargento, e ele entrou de uma forma normal. Tendo tido esta informação da fuga, o CERNIC trabalhou e efetuou a recaptura desses indivíduos e depois reencaminhou novamente aos serviços provinciais de imigração. O CERNIC no Niassa também deteve este indivíduo de 39 anos de idade, indiciado no crime de contrabando, falsificação de documentos e furto agravado. Este nacional terá importado uma viatura da África do Sul. Constatou-se que eram documentos falsos. Ainda em Niassa, o CERNIC recuperou diversos bens roubados numa residência no bairro Sanjala, na cidade de Lixinga. Num processo em que alguns indivíduos terão se dirigido a uma residência da autoridade tributária, portanto a casa de hóspede, o CERNIC efetuou a recuperação dos bens que ainda estavam na posse de indivíduos que tinham comprado os mesmos bens com os autores do crime. Estão detidos no distrito de Sussundenga, em Manica, 4 indivíduos, entre eles 2 funcionários públicos, afetos à Secretaria Distrital e administrador do hospital, acusados de burla, sob promessas falsas de emprego, perto de 70 pessoas. Com o ato, os indiciados arrecadaram mais de 4 milhões de meticais, uma vez que os preços cobrados a cada vítima variava de 80 mil a 150 mil meticais. Esta é a lista de 68 vítimas de falsa promessa de emprego no setor da saúde nos distritos da província de Manica. Os valores variam de 80 a 150 mil meticais, mediante as especificações das vagas.
Paguei 175 mil ao senhor Cristóvão Maguezano, tendo chegado em casa dos meus pais, alegando que tinham vagas no Ministério da Saúde, isso na direção provincial de Manica. A senhora é tida como cabecilha. Ela que mantinha contato com o suposto dirigente e facilitador das supostas vagas ao nível provincial. Estamos à procura desde que nós fomos a Gondora, nós estamos a apanhar. Vivia no 7 de abril, fomos em casa dele, a esposa disse que já está a viver em Gondora. Para lograr os intentos, envolveu-se com um funcionário da Secretaria Distrital e administrador do Hospital de Sussundenga. Bom, eu fui ligado com a dona Flora, que disse que tinha o tio dele que trabalhava na direção provincial da saúde. Tem concursos de vaga lá. Comuniquei a alguns familiares, ficaram preocupados do assunto, me trouxeram o valor, fui até em casa do pastor. Então, aquele assunto que estava a falar aqueles papás, que papá ouviu a testemunhar dizer para si nos familiares, então aqui. O quarto elemento é um pastor da igreja e a função era pedir supostamente intervenção de Deus por cada processo das vítimas. Se está doente, quem é o ouro? Então, para mim, orei aquele processo e eles, pai Maguezana, por ele entregavam o valor, o burlador. As pessoas certas que podem garantir o emprego é a própria instituição, não por via de pessoas, pastores, que podem vir a perigar a vida das pessoas, porque são valores monetários que já foram perdidos, que as pessoas precisam de recuperar e que nem emprego não tiveram. Com a burla, os iniciados arrecadaram mais de 4 milhões de meticais. Em todas as vilas, cidades e povoações autárquicas. Caros colegas, vamos cumprir os nossos planos, nossa agenda de proteger as caravanas ou os candidatos omissos ou chomissos, como queiram se chamar, que os políticos vão ter que promover sem olhar quem é quem. O que nós queremos é que os políticos nos aproximem e nos digam o programa dele. E vamos lá ao encontro deles. Não tenham medo de chamar o candidato da Renamo, MDM, da Frelimo ou de qualquer que seja partido para dizer, nos apresente o programa do dia. Nós queremos lhe acompanhar. Deixem aqueles políticos que querem transformar a polícia como da oposição deles. Esses não têm manifesto certo. Querem se vitimizar, a polícia quer assassinar. Assassinar a quem para ganhar o quê? A polícia tem várias maneiras de proteger. Deixem-nos vos proteger. Assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. É sempre um prazer trabalhar para si. Nós voltamos na próxima edição.